Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem momento de uma força ou torque ou momento de uma força, já que os temas aqui são equivalentes. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os conceitos específicos e também aplicado ao seu dia a dia. Então vamos para a definição de torque ou momento de uma força. Torque ou momento de uma força consiste na ação de girar ou torcer um corpo em torno do eixo de rotação, ou seja, também pode ser chamado de polo, por meio da aplicação de uma força. Para aplicarmos um torque sobre um corpo, é necessário que a força aplicada sobre ele não coincida com o seu eixo de rotação. Por isso, quando você vai abrir a porta da sua casa, você pega na maçaneta, não na dobradiça. A maçaneta ela permite que você tenha um braço de alavanca em relação ao eixo de rotação, o que permite exercer sobre a porta o torque o momento de uma força. Ou seja, você vai fazer a mesma rotacionar no sentido de ser aberta ou de ser fechada. Se você aplicar a força que você aplicaria na maçaneta sobre a dobradiça, a porta ficaria na mesma posição que ela estava. Você não exerceria torque ou momento de uma força sobre a mesma. Então, e detalhe, a distância entre o ponto de aplicação da força e o polo é chamada de braço de alavanca. Quanto maior esse braço de alavanca, maior o torque ou momento de uma força. Menor o braço de alavanca, menor o momento de uma força ou torque. Por isso, se você tentar empurrar a sua porta no sentido de abrir ou fechar no meio dela ou próximo da dobradiça, você vai ter que fazer uma força maior. Ou às vezes você nem consegue, dependendo da força que você aplique, rotacionar essa porta em torno desse eixo ou polo aí. Dando continuidade, a unidade de medida do torque, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI, é o Newton metro, que é simbolizado por N metro, tá bom? Além disso, o torque é uma grandeza vetorial, ou seja, tem que ser definido em módulos de direção e sentido, e é calculada pelo produto vetorial, ou seja, ou produto externo, né, entre o braço da alavanca, que é simbolizado pela letra R, também chamada de linha de ação, e a força, que é uma grandeza física também vetorial. Dando continuidade, o torque é o módulo do e o módulo do torque pode ser calculado por meio da seguinte expressão: torque, que é uma grandeza física vetorial, ele é o produto do braço de alavanca, né, que também é uma grandeza física vetorial, vezes a força, que também é uma grandeza física vetorial. Em módulo, ficaria braço de alavanca, simbolizado pela letra R, vezes o valor da força, vezes o seno do ângulo de inclinação nesse caso aqui, entre a força e o braço de alavanca, tá ok? O torque é o produto vetorial, então, conforme já havia especificado, entre a distância ao eixo de rotação e a força aplicada. Dando continuidade, então é necessário que se observe um importante detalhe a respeito do cálculo do torque, seu sinal. Quando o torque produz uma rotação no sentido anti-horário, seu sinal é positivo. Quando a rotação produzida acontece em sentido horário, ele é negativo. Isso aqui é extremamente importante. Além disso, é necessário ressaltar que o vetor torque é sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor R e F. Isso aqui também é extremamente importante. Então aqui nós temos o torque, né? Nesse caso aqui, você tem ele é perpendicular à força aplicada e o braço de alavanca. Nesse caso aqui, essa força está rotacionando esse parafuso, né? Então o torque seria perpendicular ao braço de alavanca e o torque, tá ok? O sentido do torque pode ser determinado pela regra do parafuso, pela direção do polegar. Então você também pode representá-lo na mesma direção e sentido do seu polegar, já que nesse caso aqui, a aplicação da força nesse ponto aqui, ela seria tangencial ao mesmo. O que é torque, afinal de contas? Eu falei de torque, de uma força, mas não especifiquei o que é. O torque desempenha, para os movimentos de rotação, um papel similar àquele desempenhado pelas forças que são capazes de alterar o estado dos movimentos de translação, que seria a força centrípeta, né? Então, quando se aplica uma força resultante não nula
sobre um corpo, esse corpo desenvolve uma aceleração. No caso do torque, por sua vez, sua aplicação resulta no surgimento de uma aceleração angular. A aceleração angular. Assim, em resumo, dizemos que o torque é o agente dinâmico da rotação. Então aqui nós temos um parafuso, né? Para você ter uma facilidade de desrosquear o mesmo, você precisa desse braço de alavanca, que é a distância do ponto de aplicação da força até o elemento que você está desejando rotacionar nesse caso aqui. Detalhe, quanto maior esse braço de alavanca, menor o esforço que você fará para girar a chave. Menor o braço de alavanca, maior o esforço que você fará para girar a chave. E nesse caso aqui, para desrosquear o parafuso, você precisa girá-lo em sentido horário. Tudo bem? Então aqui que vai acontecer aqui? Normalmente no nosso dia a dia, para você apertar o parafuso é no sentido horário e para afrouxá-lo é no sentido anti-horário. Então até para ficar voltado para o seu dia a dia, o padrão na maioria das vezes é esse. Horário você aperta, anti-horário você afrouxa. Então nesse caso aqui seria apertar. Então, quanto maior esse braço de alavanca da chave que você vai utilizar para apertar esse parafuso, menor o esforço que você vai fazer. Menor o braço, maior o esforço. Então, aqui nós temos uma aplicação de uma força que, nesse caso, que seria perpendicular, ou seja, ela forma com o ponto de aplicação da força um ângulo de 90 graus. Essa distância desse ponto de aplicação da força até o elemento que está necessitando ser apertado aqui, ou seja, rotacionado, você tem um braço de alavanca aqui dessa especificação. O que acontece então quando você analisa esses pontos para apertar ou afrouxar determinado parafuso? Que o torque ele facilita a rotação do parafuso graças ao grande braço de alavanca da chave. Quanto maior o braço de alavanca, menor o esforço que você fará. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre o corpo é igual à sua massa multiplicada pela aceleração obtida pelo corpo. De maneira similar, a segunda lei para rotações afirma que o torque resultante sobre um corpo ele é igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular obtida pelo corpo. Daí assim, nós temos as nossas equações. O torque ele é o produto vetorial, né, do braço de alavanca, que é simbolizado pela letra R, que é uma grandeza física vetorial, e pelo a força, também que é uma grandeza física vetorial. Quando você trabalha em módulo, né, você pode usar R vezes F vezes seno de θ. Lembrando que esse ângulo aqui é um ângulo de aplicação da força ao ponto de onde que você está exercendo a mesma, ou em relação ao braço de alavanca ali. Tá, ok? Então, o TR representa o torque resultante, que é dado em Newton metros. O I, momento de inércia, nós veremos mais à frente. O alfa é a aceleração angular. E o que nós temos aqui? As formas mostradas indicam que na rotação, a aceleração angular é obtida inversamente proporcional ao produto de inércia do corpo. De maneira similar, a aceleração obtida por um corpo em razão da aplicação de uma força é inversamente proporcional à sua inércia. Ou seja, o momento de inércia é a resistência dos corpos em alterar o seu estado de rotação. Diferentemente da inércia, o aumento da inércia depende de fatores como a distribuição de massa e o formato de um corpo, além da posição de seu eixo de rotação. Torque e momento angular, dando continuidade aqui. A definição clássica da segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre um corpo é igual à variação de uma quantidade de movimento durante certo intervalo de tempo. A mesma definição aplica-se ao torque, nesse caso, a segunda lei de Newton para a rotação. Dizemos que o torque resultante é igual à variação da quantidade de momento angular, melhor dizendo, né, durante certo tempo. Então aqui nós temos a nossa equação, né, resultante das forças igual à variação da quantidade de momento dado intervalo de tempo, e o torque é a variação do momento angular, né, dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que a quantidade de momento é o produto da massa vezes a velocidade, e o momento angular é o produto do braço de alavanca vezes a massa do corpo vezes a velocidade vezes o seno de θ. Onde que é a quantidade de momento, o momento linear, o L é momento angular, e assim nós daremos aqui continuidade à nossa
a aula de hoje com o torque resultante. Então, o que nós temos aqui? Quando aplica-se a corpos sujeitos a movimento de rotação, a segunda lei de Newton afirma que o torque resultante sobre um corpo é igual ao produto de seu momento de inércia por sua aceleração. Além disso, em todos os casos é possível calcular o torque pela fórmula T, que representa o torque. Nesse caso aqui, esse torque ele seria simbolizado por essa letra aqui, que é um símbolo grego. Aqui ele está simbolizado pelo T, porque é uma correção que o nosso Office aqui faz. Então, o torque seria igual ao produto do R vezes F vezes C no θ, em que θ é o ângulo entre o braço de alavanca e a força aplicada. O torque resultante é determinado pela soma vetorial de todos os torques que atuam sobre um corpo. Ademais, no caso em que a soma dos torques é nula, esse corpo tenderá a permanecer em equilíbrio rotacional, ou seja, parado ou em movimento circular uniforme. Assim, girando com velocidade constante. Exemplo 1. Então, nós temos aqui uma força de 200 newtons, é aplicada perpendicularmente, ou seja, ela forma com o braço de alavanca essa força um ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, então ele não precisa aparecer. Ao plano de uma porta, com distância de 50 cm do eixo de rotação dessa porta, que passa a girar no sentido anti-horário, ou seja, horário negativo, anti-horário positivo, conforme já havíamos falado. O torque produzido por essa força é igual a menos 100 Nm, mais 100 Nm, mais 10.000 Nm, mais 0,5 Nm ou menos 2 Nm. Se é anti-horário, é positivo. Então, nós já eliminaremos aqui, vou até marcar aqui com a nossa caneta, um item A, que não pode ser negativo, e nem o item E. Então, nós ficamos entre esses três aqui. Olha só que maravilha. Então, nós já temos aqui 33,3% de chance de acertar a nossa alternativa. Então, para isso, nós vamos à resolução. Para calcularmos o torque produzido pela aplicação da força, usaremos a definição de torque. Além disso, é necessário que se converta para metros a distância entre o polo da porta e o ponto de aplicação da força. Por fim, uma vez que a força é aplicada perpendicularmente ao plano da porta, o seno do ângulo θ será igual a 1. Seno de 90 graus igual a 1. Observe o cálculo. Então, T, que é o torque, o produto da força vezes o braço de alavanca, ou braço de alavanca vezes a força vezes o seno do θ. O seno de θ, que nesse caso é 1, o braço de alavanca é meio, a força 200. Nesse caso que o torque será positivo, que está rotacionando no sentido anti-horário, e 191. Fazendo o produto aqui, nós teremos um torque de 100 Nm. O sinal desse torque, conforme já havia falado, deverá ser positivo, uma vez que a porta gira no sentido anti-horário. Sendo assim, a letra correta é a letra B. Muito bem. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou trazer agora nossas próximas aulas, uma aplicação desse conceito no quadro para facilitar a sua vida. Aqui nós temos as nossas referências para leituras complementares. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até a próxima.